Is it getting better? Or do you feel the same? Por nuances, né? Se vocês forem olhar para trás, a relação com os Estados Unidos sempre foi marcada por altos e baixos. Sempre foi marcada por governos mais alinhados e às vezes menos alinhados, né? Governos que buscavam mais autonomia, né? Por exemplo, em relação à grande potência dessa época dos Estados Unidos, né? E aí procuravam então novos espaços de inserção. E em alguns momentos achava que era mais prudente, por exemplo, se associar aos interesses americanos. Então a gente, mais de certa forma, há um quase contínuo, né? De 30 até 1990. E aí em 90 nós vamos ter uma grande ruptura, que é com a crise do leste europeu, a queda de Berlim, né, o fim da Guerra Fria, assim por diante, que vai promover uma remodelação nas políticas exteriores de vários países do mundo. Na verdade, o sistema internacional se reorganizou, né, foi um processo de reorganização e provocou uma mudança. Para as elites latino-americanas e brasileiras, isso significava que não havia muita alternativa, por exemplo, a grande potência que seria os Estados Unidos. A gente chega no final dos anos 90, início do novo milênio, há uma série de críticas internas a respeito dessa nossa timidez, né, do ponto de vista internacional, e sobretudo de uma passividade do Brasil em relação a uma série de novas ameaças que vinham aparecendo. Se a gente for olhar os anos 90, o que aconteceu? O Brasil acreditou que o mundo seria sem armas pós-Guerra Fria. Aí nós reduzimos nossa capacidade de defesa, sei que o professor Hélio esteve aqui, né, deve ter tocado nesse assunto, né, nós reduzimos nossa capacidade de defesa nos anos 90, acreditando que, né, numa possível defesa coletiva ou na ausência de novos conflitos. Como o Brasil estava relativamente protegido, né, não precisava gastar em armas. Aí o que acontece? Nós reduzimos nossa capacidade militar, né, nós aderimos a vários regimes multilaterais de controle de armas estratégicas e fomos olhar no final da década, no final do milênio, como é que estava o mundo, armado até os dentes, né? E principalmente a demonstração de força dos Estados Unidos pós 11 de setembro. Né? Mesma coisa, sistema multilateral de comércio. Nós aderimos, né, fizemos o dever de casa, abrimos nossa economia, uma série de privatizações, e aí fomos ver o mundo desenvolvido, os europeus, os Estados Unidos, protecionistas, não abriam, né, as suas economias para os nossos produtos também. Ou seja, tudo aquilo que se prometia, a gente cumpriu a agenda e fomos ver os países que não cumpriam. Então esse gosto amargo que deu, tanto na sociedade quanto na diplomacia brasileira, foi sofrendo uma reorientação no final do governo. Aí nós fizemos lá, um grupo de pesquisa, né, nós montamos, ficou uma espécie de uma cabala, né, um desenho meio, né, outros dizem que é esqueci agora o outro termo religioso, assim, nós montamos uma estrutura para tentar identificar, né, pontos de convergência e divergência entre esses vários grupos. Eu já identifiquei um pouquinho, não tem como falar todo ele agora, é inédito, né? Mas assim, identificando se, e a minha grande pergunta, se isso não poderia gerar curto-circuito em algum momento, né? Ou seja, o Brasil tem uma agenda, né, de interesses tão complexa, para cada tema, para cada problema tem conjunto. Nós temos os Estados Unidos como nosso aliado em vários temas. Nós temos os europeus como nosso aliado em vários temas. Países em desenvolvimento é mais tranquilo, mas em alguns casos, por exemplo, a países africanos, a parceria natural brasileira, nem sempre é assim. Né? Os africanos não estão com a gente, por exemplo, na OMC. Eles têm outros caminhos para alcançar, por exemplo, os mercados europeus. Né? Então, não são os africanos nossos parceiros, por exemplo, na rodada Doha. Né? Para trazer eles para perto do nosso campo, tem que se fazer uma série de mediações. Então, eu diria assim, para cada tema, para cada problema, nós temos um grupo de aliados. Isso, às vezes, pode gerar, né, já dá para identificar um pouco quem é, para adiantar, assim, que é o país que mais próximo da gente, do ponto de vista de parcerias, mais próximo de interesses, né, seria a África do Sul, né, um pouco a Índia, mas a Índia é muito complicado, né, seria um pouco IBAS, tá, um pouco IBAS pensando em grande estratégia. Aqui na América do Sul, pasmem, ainda é a Argentina. Tá? Por incrível que pareça, a Argentina é o nosso grande aliado, nosso grande parceiro estratégico há mais de 30 anos. Né? No 2003, ele foi fazer uma visita ao Oriente Médio, no seu primeiro semestre de governo, acho que foi em agosto, por aí, no final do primeiro semestre, ele foi ao Oriente Médio, visitou ali alguns países, norte da África também, e lembrou, né, que ele tinha, o último chefe de Estado brasileiro a ter pisado no Oriente Médio tinha sido Dom Pedro II, lá no tempo, né, do Império ainda, ou seja, praticamente quase 120 anos que um dirigente brasileiro não pisava, né, no Oriente Médio. Você tem uma ideia do que era o distanciamento, né, do Brasil nessa região. Então, qual era a ideia do Brasil? Retomar os contatos, retomar essa aproximação que nós tivemos nos anos 70, que foi profícua tanto para o Brasil como para vários países do Oriente Médio.
Pasmem, mas, por exemplo, o Iraque foi uma parceria estratégica brasileira. Né? Ela não vingou porque o Iraque afundou, né, lá nas guerras, enfim, né, que ele foi submetido, se submeteu, né, mas ele nos anos 90, com o recuo do Brasil, ele não, né, e com o embargo todo em relação ao Iraque, ele acabou se afastando. Mas nós temos muito a ganhar no Oriente Médio. E o Brasil, com a tecnologia tropicalizada, nos anos 70 descobriu isso, que nós éramos um país industrializado que precisávamos de mercados externos. Para quem nós vamos vender nossos produtos? Para os africanos, vamos vender nossos produtos para os europeus e vamos concorrer diretamente com eles naquilo que eles melhor sabem fazer. Por exemplo, veículos blindados de guerra de combate. Lembram do nosso Urutu, Cascavel e por diante. Do ponto de vista tecnológico, é óbvio que ele não é capaz de enfrentar um blindado americano, dependendo até o nosso aguento, né? Mas ele não é capaz. Mas qual era a vantagem do nosso veículo blindado dos anos 70, né? Urutu, Cascavel e por diante? Qual era a vantagem dele? Ele era barato, ele era basicamente um motor de Mercedes, estilo mais ou menos o mesmo porte desse que tem rotações. Vocês devem pegar a rotação, né? Mais ou menos aquele porte, motor de Mercedes, antes da FMM, nossa antiga Fábrica Nacional de Motores. Para o motor, 4 marchas para frente, uma para trás, mais uma reduzida. Põe uma metralhadora em cima, mais alguns elementos, está pronto. Era uma Kombi aquilo. Né? Era basicamente uma Kombi. Mas qual era a vantagem? Ele é muito mais barato. A tecnologia embarcada era bem menor e, portanto, não torra no sol, fácil manutenção, qualquer mecânico conseguia arrumar e assim por diante. E qual era a vantagem? Meus caros, existe guerra entre países africanos? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Nós tivemos entre países, entre estados. Nós temos conflitos internos, repressão civil, repressão social, conflitos étnicos mais diversos. Mas guerra entre os estados quase não há. A gente conta, se não me engano, deu 6 de 1960 para cá. Né? Então, esse tipo de conflito, esse tipo de veículo que os africanos precisam é para repressão civil, repressão social. Então, se vocês estão enfrentando o exército nas ruas, vocês vão ter contato com a tecnologia embarcada, vão sair correndo. Né? Vão sair correndo. Então, assim, para o tipo de conflito que tu tinha, tá? Por exemplo, o nosso blindado era muito mais adequado. E nós vendemos, e aí nós começamos a cutucar a onça quando era curta. Quem é a onça? Um mercado norte-americano de produção de veículos militares, que é a raiz quase, né, da Organização para a Processação de Armas Químicas. Tá? O ano é de 2001. Está falando de 2001 para 2002 já. OPAC. Estava lá o presidente da OPAC, casualmente era um brasileiro, Maurício Bustani, diplomata de carreira do Brasil, tinha sido eleito, né, era o presidente. Chegou lá John Bolton, né, representante dos Estados Unidos. Um tempo ele andou na ONU, John Bolton. John Bolton chegou e disse assim, ó, seguinte, nós queremos entrar no Iraque, né, queremos entrar no Iraque porque o Iraque, queremos o Iraque. Mas o que é isso? E nós queremos olhar o que vocês têm sobre o Iraque. Não, nós não temos nada, nós estamos negociando. Né? A OPAC estava negociando a entrada no Iraque do Saddam Hussein, né, para o Saddam Hussein provar que não tinha as tais as armas de destruição em massa. Lembram disso? Que justificou a invasão do Iraque ali em 2003, né, de 2003. Então, estávamos negociando o Iraque. Só que os Estados Unidos queria que a OPAC mostrasse os relatórios de armas químicas de todos os países. Só que eles não deixavam a OPAC entrar nos Estados Unidos. Entendeu? Aí que está a jogada. Ou seja, eles usavam os próprios relatórios das investigações dos outros países para saber o que cada um tinha de tecnologia de arma química. Né? E ao mesmo tempo não deixaram entrar nos Estados Unidos. Então a tensão entre os Estados Unidos e a OPAC era muito forte, porque a OPAC é uma espécie de pedra no sapato que ia provar que o Saddam Hussein não tinha as armas de destruição massa, que não tinha mesmo. Né? Aí o que o John Bolton disse assim para ele, para o presidente da OPAC, que era o Bustani, te demite, tu vai ganhar uma placa aqui uma placa com teu nome bonito, te demite. Eu não vou ser demitido, porque eu fui eleito, né, por tantos países e vou ficar aqui até no final do mandato e vou sim fazer a parceria, né, um acordo de entrada da OPAC no Iraque para ver se eles têm as armas de destruição em massa. Interessante, meus caros, questão de 1 mês e meio depois, né, houve uma reunião extraordinária da OPAC, os Estados Unidos articulou todos os países europeus e foi apeado do poder, né, foi tirado da presidência Bustani, colocaram uma peça de ferro. Ele foi tirado, né, e ele ia ser acusado por malversação de recursos e tal, maquiado. Aí tiraram ele e ele ficou escanteado. Né? Aí ele ficou falando mal da diplomacia brasileira e do mundo. Aí foi mais queimado ainda da Polícia Federal Brasileira, isso no final do Cardoso. Né? E ele ficou em desgraça, diplomata também caiu em desgraça. Caiu em desgraça com o ostracismo. Né? Só que não é horrível, tá? Ganha uns 15, 20 mil por mês, se for no exterior em dólar, né? Mas ficou no ostracismo, para um diplomata de carreira, isso é horrível. Né? Sério, né? Porque é só o salário, isso é horrível. E aí depois ele vai ser resgatado no governo Lula.
Is it getting